Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, diretor-geral, todos os presentes aqui na sessão, no auditório da AGERGS e também virtualmente. Meus cumprimentos. Podemos começar então, conselheiros? Sessão ordinária número 18 de 2025. A aprovação da ata solicito deixar para a próxima sessão, pois estive toda manhã em reunião na Assembleia Legislativa, na Comissão de Assuntos Municipais, não consegui ler. Pode ser? Ok. Então, vamos passar para a nossa matéria de hoje. Cumprimentos também ao conselheiro Porce, que está virtualmente. O senhor nos ouve, conselheiro? Boa tarde, presidente, conselheiros. Escuto muito bem. Vocês me escutam? Sim, ótimo. Então, vamos passar a nossa matéria de hoje. Análise do processo 1396-390024-4, que trata da homologação dos valores arrecadados pela Corsan com a tarifa de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário em 2023. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Conselheiro Lorenzon, por favor. Obrigado, presidente. Eu quero inicialmente saudar Vossa Excelência e saudar a todos que participam desta sessão, especialmente os eminentes conselheiros Spilk, conselheiro Lucas, conselheiro Ricardo, conselheiro Porce, que está nos acompanhando online. Quanto senhor diretor-geral, diretores, enfim, todos os que participam desta sessão. Vou de imediato, então, passar ao relatório deste processo, que já foi referido por Vossa Excelência, dizendo que o presente expediente foi aberto pela antiga Diretoria de Tarifas, a atual Diretoria de Regulação Econômica, para a homologação dos valores arrecadados pela Corsan com a tarifa de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário no ano de 2023. Através da informação DT 94/2024, foi apresentado que a Corsan declarou na carta 2472 de 2024 e no anexo que o total arrecadado no exercício 2023 nos municípios conveniados com a AGERGS, descontadas as contribuições de PIS e COFINS, foi de R$ 13.884.937. Relata que, considerando o tempo decorrido até a análise, em observância ao princípio da uniformidade dos critérios, adotou a mesma metodologia de atualização pelo valor médio do período referida na informação DT 49/2021 para a Corsan e na informação DT 125/2022 para a BRK Ambiental Uruguaiana, aprovada pelo Conselho Superior nas resoluções homologatórias 366 e 422, a primeira de 2022 e a seguinte de 2023, respectivamente. Apresenta, então, o cálculo do valor líquido atualizado pelo IPCA, acumulado de junho de 2023 a setembro de 2024, o último índice disponível. Após a correção, o total a ser homologado pelo Conselho Superior, referente ao exercício de 2023, resulta em R$ 14.587.927 a ser destinado ao custeio da adequação das instalações prediais de esgoto para os usuários enquadrados na categoria residencial social pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, SA, Corsan, em observância ao artigo 12º da Resolução Normativa 35 de 2016. A antiga Diretoria de Qualidade dos Serviços, atual Diretoria de Saneamento e Irrigação, mediante o memorando 424 de 2024, acompanha a informação da Diretoria de Tarifas. A Diretoria-Geral, no encaminhamento número 2028 de 2024, apresenta um resumo do expediente, acolhendo a recomendação da área técnica e enviando-o ao Conselho Superior para homologação. É o relatório, senhora presidente.
Obrigada, conselheiro. Nós não temos pedido de sustentação oral, então o senhor pode prosseguir com a fundamentação, por favor. Obrigado. Da fundamentação. A Resolução Normativa 35/2016 do Conselho Superior da AGERGS disciplina a cobrança pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário operado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, estabelecendo incentivos aos usuários para a conexão dos imóveis à rede. Dispõe que, nos casos em que não houver a solicitação de conexão ao sistema, após expirados os prazos previstos, será efetuada a cobrança mensal pela disponibilidade da rede. A destinação desses valores está assim disciplinada. Capítulo 6º, da destinação dos valores cobrados, artigo 11º. Os valores arrecadados pela Corsan, referentes à disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário, serão contabilizados em rubricas contábeis específicas, devidamente identificados para a fiscalização da AGERGS. E, diz o artigo 12º, os valores arrecadados em decorrência da cobrança pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário, descontadas as contribuições de PIS e COFINS, serão destinados ao custeio pela Corsan da adequação das instalações prediais de esgoto para os usuários enquadrados na categoria residencial social. Parágrafo único. A Corsan poderá, para o custeio de que trata o caput deste artigo, utilizar também recursos provenientes de outras fontes. E o artigo 13º. O saldo da arrecadação decorrente da cobrança pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário, descontadas aquelas contribuições de PIS e COFINS, será apurado anualmente pela AGERGS, convertido em desconto nas tarifas de esgoto para os usuários conectados, a partir da data base definida para os reajustes às revisões tarifárias. Cabe referir o disposto no artigo 45 da Lei Federal 11.445 de 2007, o qual determina que toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e estão, aspas, sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. Fecha aspas. Dispõe ainda que, seu artigo 45, parágrafo 4º, quando disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos no caput deste artigo, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização do serviço, ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública. E o parágrafo 5º. O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário. E o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reuso e de captação de água de chuva, nos termos do regulamento. Nesse sentido, reforça-se que o objetivo a ser buscado é a conexão de todos os domicílios à rede de esgotamento sanitário disponibilizada. Portanto, espera-se que o montante arrecadado pela prestadora dos serviços com a tarifa de disponibilidade seja cada vez menor, significando um número cada vez maior de usuários efetivamente atendidos pelo sistema. Conforme a informação DT número 94/2024, a qual acolho e me reporto, o cálculo e atualização do valor a ser destinado à adequação das instalações prediais de esgoto dos usuários enquadrados na categoria residencial social do sistema Corsan segue a metodologia já aprovada por este Conselho Superior nos processos anteriores. Cabe mencionar que a atualização monetária consiste em procedimento necessário para recompor o poder de compra associado ao uso dos recursos decorrentes da arrecadação com a tarifa de disponibilidade,
sendo instrumento também usualmente empregado nos processos de revisão tarifária. Por fim, ressalto novamente a necessidade de fiscalização da utilização destes recursos, tanto nas questões físicas de quantidade de ligações realizadas, quanto na correta contabilização dos valores efetivamente utilizados. Assim, eminente presidente, eminentes conselheiros, eu dou encaminhamento ao meu voto como faço agora. Do voto, posso proferir o voto, presidente? Então, do voto. 1. Homologar o valor de R$ 14.587.927 referente à arrecadação no ano de 2023 a ser destinado ao custeio da adequação das instalações prediais de esgoto para os usuários enquadrados na categoria residencial social pela Companhia Rio Grandense de Saneamento S.A., Corsã. 2. Determinar a área técnica da AGERGS a fiscalização dos valores aplicados. Este é o voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra ao conselheiro Alexandre Alves Porce para a revisão. Por favor, conselheiro. Obrigado, presidente. Meus cumprimentos a todos os conselheiros, senhora presidente, também a todos os demais participantes desta sessão, esteja aí presencialmente ou então na modalidade híbrida. Item 4 da revisão, em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigada. Conselheiros, alguma observação, questionamento? Podemos continuar na votação? Eu acompanho, então, iniciando aqui por mim, na forma do regimento, acompanho integralmente o voto do conselheiro relator Algir Lorenzon. Conselheiro Lucas. Também acompanho integralmente o relator, presidente. Conselheiro. Com o relator, presidente. Também acompanho integralmente o voto do eminente conselheiro Algir Lorenzon. Obrigada. Então, por unanimidade, o Conselho Superior homologa o valor de R$ 14.587.927 referente à arrecadação no ano de 2023 da disponibilidade do esgotamento sanitário para o custeio da adequação das instalações prediais de esgoto para usuários enquadrados na categoria residencial social da Corsã. Seguindo, então, na nossa pauta, temos deliberações em procedimento simplificado. O próximo processo é o 191-3900-247, que trata da análise do pedido de esclarecimentos e pedido de reconsideração formulado pela Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul. E também, aqui acho que faltou na pauta, conselheiro Porce, só me corrija se eu estiver errada, os pedidos de reconsideração da Abrace e da Fiergs, isso? Exatamente, serão todos conjuntamente apreciados. Certo. Então, o senhor tem a palavra. Obrigado, o senhor, né? Foi distribuído para o senhor, por favor. Obrigado, presidente. Senhores conselheiros, dando então início à leitura da proposta de deliberação, a resolução decisória número 795, de 20 de março de 2025, deste Conselho Superior, deliberou quanto aos pedidos de reconsideração à resolução decisória número 773/2024, relativa à revisão tarifária ordinária de 2024 da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás. Em 30 de março, a Sulgás apresentou pedidos de esclarecimentos, aduzindo principalmente que a decisão teria adotado solução inovadora, contendo parâmetros e fundamentos não previamente debatidos nos autos, portanto, sem oportunidade do exercício de contraditório.
Sucessivamente, pleiteou para a hipótese de não conhecimento do pedido de esclarecimentos que fosse o requerimento recebido como novo pedido de reconsideração. No mesmo sentido, a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Abrace Energia, e a Fiergs também apresentaram novo pedido de reconsideração. A Procuradoria Setorial analisou detalhadamente os requerimentos na informação PSE, número 65/2025, da qual reproduzimos as seguintes considerações. Abre aspas. Do pedido de esclarecimentos reconsideração da Sulgás. Mostra-se descabida a invocação de aplicação subsidiária das regras do Código de Processo Civil que disciplinam os embargos de declaração. O trâmite procedimental aplicável nos processos regulatórios norteia-se pelas normas gerais dispostas na Lei Estadual nº 16.266 de 2024, artigos 61 a 64, bem assim pelas normas específicas contidas na Resolução Normativa 27/2016, Regimento Interno, na Resolução Normativa 29/2016, Processo Regulatório, e outras normativas eventualmente incidentes em cada caso concreto. Não encontra amparo a utilização analógica das normas do processo judicial civil comum, como sustenta a concessionária, somente sendo viável cogitar, em determinadas hipóteses, não verificadas nestes autos, de incidência subsidiária das normas da Lei Estadual 15.612/2021, Lei do Processo Administrativo. Portanto, o denominado pedido de esclarecimentos, aviado pela companhia como sucedâneo de embargos declaratórios, não pode ter seguimento ante a manifesta incompatibilidade com a legislação regente do processo regulatório. Ainda que fosse admissível tal espécie de pedido, o que se menciona meramente a título argumentativo, igualmente não poderia ter trânsito no caso concreto, eis que ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material na RED 795/2025, sendo que a pretensão da concessionária claramente é rediscutir a matéria de fundo. Em caráter excepcional, a medida que poderia ser aventada, em tese, seria a interposição de novo pedido de reconsideração, desde que estivessem presentes as condições e pressupostos previstos nos artigos 89 a 92 do Regimento Interno. Contudo, embora a Sulgás tenha inclusive deduzido como pedido sucessivo o recebimento da peça como pedido de reconsideração, é nítida a ausência dos requisitos legais para o manejo desse pedido. A partida, evidente que a resolução decisória 795/2025 não configura decisão originária emitida em única instância. A decisão originária, no âmbito do presente feito, foi aquela veiculada na resolução decisória número 773/2024, em relação à qual já houve interposição de recurso de pedidos de reconsideração, devidamente analisados pelo Conselho Superior, com decisão refletida na resolução 795/2025. O regime de transição proposto pelo conselheiro relator e acolhido pelo Conselho Superior não consubstancia questão ou fundamento novo sobre a matéria debatida no processo, portanto, não há que se falar em surpresa ou inovação prejudicial. A transição prevista consiste, por essência, em uma técnica decisória para modulação sobre forma e momento de incidência dos efeitos do núcleo material da decisão. Logo, não merece guarida a alegação da concessionária. Trata-se, como visto, de reformulação terminológica sobre aspectos já analisados no voto do conselheiro relator, de modo que, ainda que fosse superado o óbice do artigo 89 do Regimento Interno, a pretensão esbarraria na ausência da subsunção em qualquer dos permissivos arrolados no artigo 91 do Regimento, porque inexiste ofensa dispositivo constitucional legal, tampouco fato superveniente ou erro material. Como é disso, a jurisprudência do Excelentíssimo Supremo Tribunal Federal, é uníssona e reiterada no sentido de advertir as partes quanto à impossibilidade de utilizar-se uma medida de função integrativa como instrumento para a rediscussão da matéria já examinada pelo órgão julgador.
Por fim, em relação ao acesso ao voto do conselheiro relator, não procede a alegação da concessionária, consoante se verifica do encadeamento das manifestações, das movimentações processuais no sistema SEI, a Sulgás solicitou acesso integral aos autos em 31 de março de 2025, o que lhe foi franqueado mediante autorização própria com disponibilização à concessionária em 2 de abril de 2025, às 10 horas e 26 minutos. Portanto, anteriormente ao envio do pedido de esclarecimentos da concessionária, conforme verificado pela Diretoria de Tecnologia e Inovação da AGERGS. De start, opina-se pelo não conhecimento do pedido de esclarecimentos formulados pela Sulgás, bem como pelo não conhecimento do pedido de reconsideração deduzido em caráter subsidiário. Do pedido de reconsideração da Abrace Energia. Com efeito, aplicam-se a este pedido, em significativa medida, as considerações desenvolvidas na apreciação dos pedidos da concessionária. Veja-se que o foco da irresignação da Abrace é o regime de transição e supostas decorrências da sua implementação. Não estão presentes, no caso vertente, quaisquer dos pressupostos e condições estabelecidos no regimento interno para o manejo do pedido de reconsideração. Evidentemente, a Resolução 795 não configura decisão originária emitida em única instância. A decisão originária, no âmbito do presente feito, foi aquela veiculada na Rede 773/2024, em relação à qual já houve interposição de pedidos de reconsideração devidamente analisados pelo Conselho Superior, com decisão refletida na Resolução 795/2025. Reitere-se também que não há viabilidade, sob qualquer ângulo que se examine da decisão, em considerar que um elemento peculiar, regime de transição, no contexto da fórmula técnica de decisão, tivesse o condão de transformar a decisão de grau recursal em decisão originária. O processo deve ser considerado globalmente, nele incidindo as regras procedimentais dispostas no regimento interno. O regime de transição proposto pelo conselheiro relator e acolhido pelo Conselho Superior não consubstancia questão ou fundamento novo sobre matéria debatida no processo, portanto, não há que se falar em surpresa ou inovação prejudicial. A transição prevista consiste, por essência, em uma técnica decisória para modulação sobre forma e momento de incidência dos efeitos do núcleo material da decisão. Quanto às alegadas repercussões na margem bruta e outros aspectos que a postulante desenvolve enquanto derivações do regime de transição, consubstanciam questionamentos que, sob nova roupagem, objetivam reexame da matéria já apreciada pelo Conselho Superior. Ausente, ofensa a dispositivo constitucional legal, fato superveniente ou erro material, o juízo de admissibilidade do pedido de reconsideração deve resultar negativo. Ainda, importante acrescentar que, até mesmo em determinados cenários ampliativos, onde se cogitaria da análise de manifestações extemporâneas ou não previstas do procedimento positivado, sob o manto do direito de petição, melhor sorte não teria a postulação ora apresentada pela entidade, pois, como acentuado ao longo deste parecer, o conteúdo propriamente dito cinge-se à discussão de mérito, o que resta claro pelo teor dos pedidos finais, supressão do regime de transição e aplicação imediata de 100% do volume do gás distribuído no cálculo dos ajustes. Logo, renovando aqui e incorporando os fundamentos lançados no tópico atinente aos pleitos da concessionária, opina-se pelo não conhecimento do pedido de reconsideração formulado pela Abrace. Do pedido de reconsideração da Fiergs. Igualmente sobressai inviável o conhecimento do pedido apresentado pela Fiergs. Na mesma trilha argumentativa do pedido manejado pela Abrace, a Fiergs defende que o regime de transição posto na Rede 795/2025 violaria a legislação e o contrato de concessão.
sustenta incompatibilidade entre as regras de transição estabelecidas e o permissivo constante no artigo 23 do Decreto-Lei 4.657/42, bem como violação do devido processo legal ante a inexistência de pedido da concessionária sob regime de transição, além de vício de motivação acerca da criação do regime de transição e suas balizas. Integralmente aplicáveis ao pedido da Fiergs os fundamentos estendidos nos tópicos anteriores desta peça, acerca da ausência dos pressupostos normativos para admissibilidade do pedido de reconsideração, previstos no regimento interno da AGERGS, aos quais, ora, nos reportamos para evitar excessiva tautologia. A resignação da entidade enfatiza posições constantes do voto divergente, que restou vencido na sessão do Conselho Superior, justamente porque os respectivos fundamentos foram infirmados pelo voto da maioria dos conselheiros. Portanto, trata-se de matéria devidamente analisada, com prevalência do voto do conselheiro relator, cujos fundamentos percorrem toda a matéria ventilada no âmbito do processo e espelham as conclusões da Resolução 795/2025. Especificamente, em relação ao combatido artigo 23 do Decreto-Lei 4.657/42, referido dentre os argumentos da entidade como óbice a utilização do regime de transição, observa-se equívoco analítico na argumentação. Isto porque, em nenhuma passagem do voto do relator consta como substrato normativo do regime de transição tal artigo da LINDB. Assim, inoportuna a discussão sobre a presença ou não de norma de conteúdo indeterminado no contexto debatido. Ademais, revela-se insubsistente a afirmação da entidade no sentido de que a previsão do sobredito do artigo 23 seria regra única e centralizadora absoluta para o estabelecimento de um regime de transição no ordenamento pátrio. Logicamente, tal assertiva não encontra amparo em nenhum ato normativo, indo, inclusive, de encontro aos princípios que regem a atuação da AGERGS em caráter mandatório, notadamente, em caso, os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Estadual 16.266, de 2024, como de observância obrigatória pela agência no exercício da sua competência decisória. Por fim, não há nos autos qualquer elemento que indique o não atendimento das garantias constitucionais durante o procedimento. O devido processo legal foi rigorosamente observado pela entidade reguladora em todas as etapas. A alegada inexistência de pedido da concessionária sobre regime de transição não merece maiores esclarecimentos, portanto, trata-se de técnica decisória e não de um fundamento ou pedido deduzido pelas partes, razão pela qual é irrelevante a existência ou inexistência de requerimento correspondente. Outro sim, também carece de plausibilidade o vício de motivação suscitado pela Fiergs, eis que todas as conclusões encaminhadas no voto condutor da Resolução 795/2025 foram suficientemente fundamentadas pelo conselheiro relator, conforme já explicitado ao longo deste parecer. Em relação a pressupostos e impactos do regime de transição, indubitavelmente consistem em questionamentos destinados a reexame da matéria, já apreciada pelo Conselho Superior. Ausente, ofensa a dispositivo constitucional legal, fato superveniente ou erro material, inviável o seguimento do pedido de reconsideração. Assim, renovando e aqui incorporando os fundamentos lançados nos tópicos atinentes ao pleito da concessionária e da Abrace, opina-se pelo não conhecimento do pedido de reconsideração formulado pela Fiergs, fecha aspas. Diante do exposto, proponho 1. Não conhecer o pedido de esclarecimentos formulado pela Sulgás, bem como o pedido de reconsideração deduzido em caráter subsidiário. 2. Não conhecer os pedidos de reconsideração apresentados pela Abrace e pela Fiergs. Esta é a proposta, conselheiros, presidente, devolvo a palavra. Sei.
Obrigada, conselheiro Porce. Estamos no momento, então, de debates, observações, questionamentos. Sim, por favor. Bem, eu vou falar nessa matéria por uma questão bastante, do meu ponto de vista, relevante. Não é nem exatamente a matéria que está posta agora, mas a matéria que será posta daqui a pouco, né? Onde estas mesmas partes estarão presentes. Eu tomei o cuidado durante o processo de indicação aqui para casa, acompanhar algumas decisões. E uma das que eu acompanhei com muita atenção foi exatamente esse tema aqui. A questão envolvia Sulgás, Abrace, Fiergs. Quando eu vejo esse tema aqui das reconsiderações, parece que simplesmente não houve nenhuma decisão da casa sobre a matéria. E aqui não importa a minha opinião sobre a decisão. Eu tenho opinião sobre aquela decisão. Mas, quando se percebe o manejo de pedidos de reconsideração que são recorrentes, e esses não são os primeiros, parece que a estrutura decisória que se estabelece diante de um critério, diante de um rito pré-estabelecido, ela simplesmente não existiu. Porque os argumentos são repetidos de uma forma muito igual por todos. Então aqui é Sulgás, é Abrace, é Fiergs, repetem os argumentos que legitimamente trouxeram ao Conselho, e o Conselho, como disse bem o relator, numa técnica decisória chamada modulação, toma para si um modo de agir, e esse modo de agir, buenas, por decisão colegiada, regimentalmente, legalmente estabelecida, tomou sua posição. Então, acho que é adequado o não conhecimento destes recursos, mas penso que, e acho que foi muito bem abordado pelo setor jurídico, os motivos pelos quais estas reconsiderações em particular não estão sendo conhecidas. Eu tenho opinião jurídica sobre, por exemplo, a suplementariedade do Código de Processo Civil nessa matéria, né? Mas no caso, acho que está bem resolvido o assunto, né? O tema da infringência, que no mundo do direito nós chamamos que é a capacidade de, pelo esclarecimento, produzir modificação na decisão, isso é uma possibilidade jurídica real, mas ela opera em situações muito restritas. Quando o órgão decisor resolve, por uma certa condição muito bem definida em lei, produzir a modificação do decidido, esta infringência, ela opera por absoluta exceção e não como regra. Então, o manejo excessivo de pedidos de reconsideração, ele demonstra que há uma certa, aspas, insatisfação que não contribui com todas as vênias aquilo que publicamente é anunciado, a tal de segurança jurídica. Todos pedem segurança jurídica. Quando a decisão jurídica é dada, se maneja legitimamente de todas as formas para desconstituir a decisão que está posta. Ora, encerro aqui, presidente. Penso que a densidade com que o processo de revisão tarifária último foi tratado aqui, tanto pelos servidores da casa, quanto pelos advogados das partes, da concessionária, por este conselho, ele deve se prestar, na minha opinião, como um balizador para a próxima decisão. Nós não precisamos mais inovar. Que, a continuar, e isto é o que me chamou a atenção nesses pedidos de reconsideração, são inovações propostas pelas partes. E as mesmas partes que pedem a não inovação para terem segurança jurídica. Não, a decisão está dada. Haverá o processo onde as posições serão colocadas.
mas a colegialidade se expressou com toda a clareza. Não me importa aqui, neste momento, o que eu penso como certo ou como errado. O que importa é que há uma colegialidade que determina uma solução. Esta solução toma para si uma modulação, que nenhuma das partes gostou, pelo visto, mas que oferece, no ambiente regulatório, a chamada segurança que todos pedem. Evidentemente que não será este conselho que, depois de amanhã, vai criar uma outra modulação. A modulação está posta. Então, presidente, fiz essas considerações porque entendi relevante esta razão de decidir, as razões jurídicas que sustentam a posição do relator, elas têm um efeito que se prolonga, que avança sobre o colegiado, no sentido de, no exame que está se avizinhando, nós tenhamos as mesmas premissas de decisão, que é a decisão posta por este conselho, é a decisão que os players desta questão concretamente posta, que são rigorosamente os mesmos, né? Estarão aqui logo, logo. Obrigado, presidente. Alguma observação, conselheiros? Não? Eu faço uma brevíssima observação em relação à possibilidade, que eu também vejo, não sei se é o seu caso, mas de embargos declaratórios com base no artigo 15 do CPC. Então, assim, para mim é possível, sim. Claro que aqui também não tem muita razão, né? Porque não há omissão, não há, mas entendo que é possível a aplicação. Mas na linha ali do que o conselheiro Porce colocou e o conselheiro Giuliani, eu também entendo que esta questão, estes processos estão superados e devem estar superados, né? Para que a gente avance para resolução, para revisão de 2025, né? Então, assim, administrativamente, eu penso que, e aqui falo com muita liberdade, porque fui vencida em parte, mas acho que, né, devemos avançar. O colegiado, né, o Conselho Superior da GERGS já julgou, e então eu também penso da mesma forma. Mais alguma observação? Então vamos, eu acompanho o voto do conselheiro Porce, conselheiro Lorenzon. Da mesma forma, acompanho. Conselheiro Lucas. Da mesma forma, acompanha a proposição do conselheiro Porce. Posta de deliberação. Com o relator, presidente. Ok, por unanimidade, foram os pedidos de reconsideração formulados pela Sulgás, Fiergs e Abrace não foram conhecidos por este conselho, acolhendo-se a proposta do conselheiro Alexandre Alves Porce. Vamos para o processo seguinte, processo 282-3900-25-4, que trata do pedido de prorrogação do prazo estabelecido no artigo 4º da Resolução Homologatória número 797 de 2025. A proposta de deliberação do conselheiro Alexandre Alves Porce. Por favor, conselheiro. Obrigado, presidente. Apenas esclarecendo inicialmente, presidente, essa proposta trata de um artigo específico da nossa resolução 797, né? E, em função disso, entendi melhor não fazer nenhuma autorização ou acatação do ponto de vista de ofício e trazer aqui para proposição do nosso conselho. Então, senhores conselheiros, a resolução 797/2025 tratou sobre a decisão cautelar da GERGS aplicada à Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, determinando a suspensão da cobrança de multas e a revisão do faturamento, bem como a vedação da suspensão do abastecimento de água aos usuários residenciais e comerciais pelo prazo de 60 dias. O artigo 4º da referida resolução assim estabeleceu:
determinar a Diretoria de Saneamento e Irrigação a conclusão da fiscalização e a comunicação a este Conselho no prazo de 45 dias a contar desta decisão. A Diretoria de Saneamento e Irrigação, por meio do memorando DSI número 146/2025, solicitou a prorrogação deste prazo em 15 dias, em razão da complexidade e volume de informações requisitadas, que exigem análise detalhada e consolidação de dados de múltiplos municípios, e a fim de garantir a qualidade e a precisão das informações a serem entregues. Como cabe também registrar que a Corsan apresentou sua manifestação referente à medida cautelar, mediante a carta número 352/2025 GP, e ainda mediante a informação PSE número 76/2025, a Procuradoria Setorial analisou a manifestação da companhia, concluindo que, abre aspas, não se verificou qualquer irregularidade na resolução 797, estando de acordo com a legislação vigente que disciplina a atuação da Agergs, e reitera-se a sugestão de que seja oficiada a Corsan para apresentar à Agergs cópia integral da notícia de fato e seus anexos que a companhia encaminhou ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, fecha aspas. Em 9 de maio de 2025, encaminhamos o ofício número 244/2025 CS, com a referida solicitação à companhia. Diante do exposto, proponho prorrogar por mais 15 dias o prazo estabelecido no artigo 4º da Resolução Decisória número 797/2025. Esta é a proposta, presidente e senhores conselheiros. Obrigada. Conselheiros, podemos votar? Alguma observação antes? Eu acompanho o conselheiro Porce, conselheiro Lorenzon, Também acompanha. conselheiro Lucas, Também acompanho o conselheiro Porce, presidente. conselheiro Marcelo, Também acompanho. Com o relator. conselheiro, por Com o favor. relator. Com relação. Então, o prazo da fiscalização, para conclusão da fiscalização, foi prorrogado em 15 dias, conforme pedido da Diretoria de Saneamento e Irrigação, pelos motivos apresentados na proposta de deliberação. Bem, agora temos comunicações. Conselheiro Marcelo Spil, que informa que a audiência pública do processo número 536-3900-250, que trata da revisão tarifária da travessia hidroviária de passageiros entre Rio Grande e São José do Norte, operada pela empresa Transnorte, será realizada no dia 2 de junho, segunda-feira, às 14 horas, no formato online via aplicativo Microsoft Teams. Alguma observação, conselheiro? Sim, presidente, se me permite, nós recebemos algumas demandas aqui tanto do Ministério Público quanto de alguns vereadores, questionando por que não de realizar a audiência pública de forma presencial lá em São José do Norte. Isso foi aventado, pensamos nisso realmente, conversado aqui dentro do Conselho, mas nós entendemos que essa é uma audiência com propósito, com a finalidade única de tratar da revisão tarifária e não de todos os problemas que nós sabemos que acontecem naquela travessia, que acontecem no serviço prestado pela empresa. Então, são questões separadas e entendemos que para tratar dessa outra questão, que é a adequada prestação do serviço, a fiscalização realizada pela Agergs, como a Agergs pode ajudar a melhorar, por meio de sua fiscalização, a prestação do serviço, nós temos outras formas de atuar. Temos já feito isso, o presidente teve recentemente, junto com a CELT, para veículos, para o transporte de veículos. Sim, mas também temos realizado reuniões, estamos abertos à realização de reuniões, podemos agendar alguma reunião específica para tratar já de algumas medidas que estão sendo pensadas já. Conversei com o diretor
Ayrton, que é o diretor de transportes, tem algumas medidas que estão sendo pensadas para melhorar, para qualificar a fiscalização da GERGS, e acho que isso é algo que a gente deva isolar, deva ser separado, porque diante de uma certa insatisfação que nós sabemos que acontece na prestação desse serviço, temo para que a audiência acabe desvirtuando do seu objeto principal e a gente passe durante todas as manifestações falando somente de uma inadequada prestação de serviço. Então, por isso, a decisão, conversada, claro, com os demais conselheiros também, né, de se fazer a audiência pública online no dia 2, que é o último dia que está aberto para as contribuições da consulta pública. Ok. Por favor. Deixa eu aproveitar. Tem um negócio que às vezes a gente tem traz de longe, né? E que eu vindo, elas vêm, né? 14 horas a gente está trabalhando, né? Então, assim, só para as próximas questões, tá, conselheiro? Só uma opinião. As pessoas, às 2 da tarde, estão trabalhando. Né? Eu me lembro que eu brigava com os caras, né? Que o Estado faz política para gente de classe média, né? Sabe? Todo mundo tem que ter gov.br, categoria prata, né? Sabe? Aí tu atravessa a ponte aqui e vê o rapaz da carroça ali, pergunta qual é a categoria gov.br dele, né? Isso é complicado, nós precisamos pensar que nós fazemos políticas públicas para todo mundo, especialmente para quem não é gov.br. Então, o conselheiro está bem, acho que é isso, mas eu me lembro falando, eu acho que está bem, a estratégia online ela é uma estratégia adequada, mas eu lembro o primeiro grande ataque que eu tive quando eu estava no governo, na Casa Civil, foi quando eu voltei para a Casa Civil às 6h15 e a porta estava fechada. Eu era o subchefe da Casa Civil. Isso não é possível. A hora que as pessoas têm para vir aqui é exatamente nesta hora que nós fechamos a porta. Porque elas trabalham antes disso. E as audiências públicas, elas têm que ter esse sentido. E nós temos que oferecer esse resgate. Então, eu gostaria de deixar para reflexão nas próximas que a gente vai fazer, seja online, não seja online, seja presencial, não seja presencial. 14 horas nós estamos aqui no Conselho deliberando. E as pessoas estão nas fábricas trabalhando. E as mães estão em casa levando os filhos para o colégio. Ou seja, o espaço público ele precisa ser criado. Ele precisa ser, né, incentivado. E, infelizmente ou felizmente, ele se dá depois das 18. Infeliz ou felizmente. E eu penso que nós temos que ter atenção a isso e estimular esta dimensão de participação que só vai engrandecer o espaço regulatório. Só vai engrandecer. Então, eu queria isso, o conselheiro, eu acho que está bem, as coisas estão postas, existe uma circunstância muito particular neste serviço, mas eu penso que a nós é dado o dever de seguir caminhando, construindo coisas, amadurecendo postulados e nos apresentando às pessoas que, sim, poderão estar lá nos esperando. Tá bom, conselheiro? Com toda lealdade, com toda franqueza, penso que esse é um cuidado que a regulação, especialmente a regulação econômica, precisa ter. Gov.br, categoria prata. Né? A gente atravessa a Ilha da Pintada. Né? Ninguém tem conta na Caixa Econômica Federal, né? Ou seja, o tema das inclusões também passa por uma preocupação que nós temos que construir. Tá bom? Obrigado, conselheiro. Ok, colegas. De comunicações, eu pergunto se os senhores têm mais alguma. Eu tenho, mas quero alguma comunicação mais. Bom, ontem só, então, já havia sido divulgado no Conselho, mas passo após a realização, nós ontem participamos, eu, o diretor Ricardo, também o diretor adjunto Wagner Godoy, não sei se o diretor-geral não, né? E 2 reuniões relacionadas à Corsã. Uma audiência pública, uma audiência da Frente Municipal de Saneamento em Passo Fundo, da Câmara Municipal, isso de manhã, e de tarde nós participamos de uma reunião com os PROCONs, o conselheiro Lucas participou também, com os PROCONs
municipais da região central. Então, e não só central, Santa Maria, Carazinho, Santo Ângelo, São Borja, Não Me Toque. Tinha uns 10 municípios que externaram assim, o que eles estão vendo, né, e sentindo também, a população sentindo na pele as questões de falhas, tanto em procedimento, quanto falha no próprio abastecimento da Companhia Rio-Grandense de... Eu já ia botar de telecomunicações, não. Eu sempre... não. De saneamento, com relatos bastante preocupantes em relação a descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Então, que não são desconhecidos da GERDS, eles estão em fiscalização, isso foi muito importante informá-los dos processos de fiscalização em andamento. Então, este foi, não sei se o conselheiro quer fazer alguma... Então, só para dar a notícia, né, desta reunião, temos aqui alguns convites que chegaram. Diretor-geral, alguma comunicação? Não? Bom, nós recebemos aqui um convite para o dia 14 de maio, conhecido como amanhã, para o evento Desafio da Eleição Municipal de 2024 em meio à inundação, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral, às 17 horas. Então, os convites vão ficar com a nossa secretária, Liana Cristina, para quem se interessar. Também... O quê? Na Municipal, 24. O desafio da eleição municipal de 2024 em meio à inundação. O que ocorreu. O que ocorreu. Um olhar retroativo. Isso, O trabalho que o TRE teve. Isso. Então, é amanhã, Sim, porque teve às município. 5 horas. Também o presidente da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado, deputado Leonel Hadi, nos convida para debater a proteção das reservas de água localizadas em Viamão, mais especificamente em Águas Claras, no dia 19 de maio de 2025, às 14 horas. Nós já estivemos numa nestas reuniões em Viamão. Quem esteve foi o diretor Ricardo. Eu não sei se o diretor Vinícius teve... Saiu? Não, saiu. Sou o Ricardo e a Nilska, né? Então, nós já estivemos lá e a diretoria de saneamento está em uma concentração de esforços para justamente vencer o prazo das fiscalizações, principalmente esta que nós acabamos de prorrogar. Então, vamos ver se será possível a nossa presença. Nós temos ido a todos os eventos. Se alguém quiser, algum dos conselheiros tem algum interesse em comparecer? Quem está chegando, qual é a nossa competência sobre essa matéria? Não, na verdade, assim, é uma questão... a gente regula o município, o serviço de abastecimento de água e esgotamento em Viamão, né? Aqui, então, se refere à proteção das reservas de água. Não há uma competência direta. Porque o tema ali é a questão fundamentalmente que envolve areieiros. E também a SEMA. E isso, né? A SEMA. Chega a pegar a reserva do Banhado Grande do... É que ali tem uma... Reserva... Não é uma nascente, é uma... me fugiu o nome. Aquífero. Tem um aquífero. Isso, ali tem uma particularidade. A água é muito... O lençol freático é muito raso. Então, na medida que tu abre, forma lagoas, recompõe toda... Não, é só que a minha preocupação... eu quero entender essas coisas. Muita gente aqui da GERDS vai me dar explicações no sentido de eu aprender. Não há uma competência... Então, eu penso assim, né? Para opinar. Eu sou de aceitar tudo que é convite, não tem problema nenhum. Eu faço a diferença entre consumidor e usuário. O senhor não faz? Não há problema nenhum. Eu faço essa diferença. Ela é fundamental. Claro. Então, muitas vezes, eu não sou de fugir de nada, mas também não sou de perder energia em briga que não é nossa. Então, vamos juntar energia para a briga que é nossa. Esse tema de Viamão eu conheço por outras questões,
Então, eu só queria esse esclarecimento. Sim, ele Termo- passa lateralmente, não é uma competência direta, o senhor tem razão. Indo Isso, a GERDS presente. isso. Sim, sem dúvida. Vai assinar, representando a GERDS. O que tem a GERDS que vê? Sim. Não, é que o convite me parece que foi apresentado para a GERDS, porque nós fomos a Viamão e qual foi o objeto da reunião, da audiência pública em Viamão? Saneamento. Então, nós fomos. Saneamento é Chegamos nosso. lá, vimos que, eu vi toda a audiência pública virtualmente, o objeto da reunião foi centrado mais nas reservas de água do que propriamente no serviço de distribuição, né, de água. Então, mas eu concordo. Eu acho que é isso. A sua preocupação, e não é demais nós Sim, sabermos do que se trata, tudo o que está acontecendo, porque, na realidade, no fundo, a competência da GERDS é de tudo. Do ar, da terra, do subsolo, não é? Do ar, porque nós temos aeroportos. não tem Da como. terra, porque nós temos de tudo, até das nascentes. Né? Mas aí, conselheiro, só quero dizer, eu penso assim, sabe? Água, Eu penso assim, a minha cautela é não trazer para dentro daquilo que nos compete a mineração de areia. Porque tem aquelas coisas que não nos dizem, diante das grandes preocupações com o meio ambiente, que nós trazemos coisas que não podem ser ditas. E nós, com a maior da vontade de proteger o meio ambiente, é o caso de Viamão e Águas Claras. É só ir ali olhar. O tema das reservas de água ali no aquífero, e a reserva, se não me falha a memória, do Banhado Grande. Né? Se não me falha a memória, do Banhado Grande. Tem um interesse ali de mineração de areia gigantesco. E quem sabe o que é a mineração de areia vai saber bem onde é que nós podemos estar nos metendo. Quero saber tudo, especialmente para ficar longe daquilo que não devemos ter. Saber quais os interesses. Exatamente. Bem, deixa eu ver mais aqui. Acho que é isso, conselheiros. De convite aqui, eu estou vendo. É isto. Algum convite que alguém tenha recebido? Os senhores têm viagem, né? Na Quinta-feira. quinta-feira. Tá certo. Sim, vamos participar de um evento na sexta-feira, na FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, um evento que vai tratar sobre regulação, e vou ser palestrante de um dos painéis, e os conselheiros Salgírio e Lucas vão acompanhar também do evento. Perfeitamente. Tá certo. Vossa Excelência é um dos destaques do evento. Obrigado. Então, boa palestra, boa viagem, bom curso lá. Mais alguma coisa, diretor? Não? Então, podemos encerrar a nossa sessão. Agradeço a presença de todos que estão neste auditório e virtualmente. Terça-feira temos a nossa sessão de número 19. Até logo, obrigada.